Você que tem um bebê ou uma criança pequena em casa e precisa dar um jeito de transformar esse ambiente no espaço mais educativo possível, assiste esse vídeo até o final que você vai ter algumas dicas e um montão de ideias para começar de uma vez essa transformação. O bebê e a criança pequena, eles são muito visuais. Você já entrou numa sala de aula de educação infantil? Geralmente, ela é toda colorida, cheia das coisas que a gente quer que as crianças aprendam primeiro, expostas para que a criança tenha contato com aquilo o maior tempo possível. Muitas vezes, o que você vai encontrar lá são as letras, os números, as formas geométricas, as cores, os dias da semana e muito mais. Tudo isso exposto nas paredes para que a criança consiga ver isso o maior tempo possível. Por isso, a melhor forma para você criar também um ambiente educativo dentro de casa é exposição. Colocar nas paredes e na altura do olhar da criança tudo aquilo que você quer ensinar para ela. E muitas vezes isso vai ser para ela como se fosse uma brincadeira. Por isso que eu trouxe hoje para você 3 dicas de como é que você pode fazer isso. Primeiro, você precisa definir aonde é que você consegue ter esse espaço para poder colocar as informações que você quer que a sua criança aprenda. Por exemplo, aqui em casa, eu primeiro pensei em colocar no quarto delas, porque as paredes eram todas brancas e eu teria bastante espaço para poder colocar para elas tudo aquilo que eu queria expor. Só que aí surgiu um problema. Quando elas ficavam sozinhas no quarto, até pouco tempo atrás, elas tiravam tudo do guarda-roupa, jogavam tudo no chão e virava a maior bagunça. Então, eu não deixava que elas ficassem durante todo o dia brincando sozinhas no quarto. Elas precisavam brincar no mesmo ambiente em que eu estivesse, e era o ambiente em que elas iriam passar a maior parte do dia delas. Por isso, eu resolvi fazer isso na minha cozinha. Primeiro, porque eu tenho esse espaço maravilhoso, que é uma parede toda branca. No começo ela não era toda branca, ela era listrada de preto e branco, o que também já me deu a ideia de fazer algo assim bem diferente. Mas, de qualquer forma, eu tinha essa parede com um bom espaço para poder colocar as coisas que eu queria que elas aprendessem. E um detalhe importante também é dessa mesa aqui. Eu não sei quantos de vocês já repararam, mas isso que sempre tem atrás de mim preto, bem grandão, retangular aqui, é a mesa da nossa cozinha. Ela é uma mesa dobrável de parede e quando a gente não está usando, a gente deixa ela fechada e aí a cozinha fica totalmente livre para as crianças poderem brincar, o que é ótimo já que a gente mora numa casa pequena. Você precisa encontrar na sua casa o melhor ambiente, de preferência uma parede que tenha mais espaço para você poder colocar as coisas em exposição para a criança, aonde ela vai poder ter contato o tempo todo. Essa parede, por exemplo, eu já coloquei as informações que eu quero para elas da metade para baixo, mais ou menos na altura da cabecinha da Tina, ou seja, tudo que tem aqui, ela já consegue visualizar mais ou menos na mesma altura dos olhos e dali para baixo. Então ela não vai ter nenhum problema para poder alcançar aquilo que eu quero que ela veja. Se na sua casa você não tem algum ambiente dessa forma, como sala ou cozinha, ou uma sala de jantar onde você tenha uma parede assim livre para poder fazer para a criança, você também pode optar por fazer em corredor. Aqui, por exemplo, que eu ainda tenho um espaço pequenininho de parede entre os quartos, eu também colei algumas coisas, por exemplo, as regras da casa. Se você tiver um corredor que tenha uma parede assim mais livre, também é bem bacana de colocar. No quarto delas, eu também cheguei a colocar várias coisas coladas na parede, mas ficaram mais como enfeite. Eu colei o alfabeto porque estava bem colorido e eu também coloquei algumas flores, alguns personagens dos filmes que elas mais gostam de assistir, e aí aquele ambiente acaba sendo mais um ambiente de brincadeira mesmo do que com informações necessárias ou informações que eu quero que elas aprendam mais rápido. A forma que você tem para poder fazer isso não é algo assim tão simples aqui no Brasil. Primeiro porque isso de colar coisas na parede é algo que eu peguei da cultura americana. Lá, tudo é adesivo. Você consegue encontrar adesivos de qualquer coisa para poder colocar nas paredes. Principalmente para criança ou adesivos infantis, você encontra muito fácil, com tudo que você quiser. Quando a gente morava lá, o quarto da Tina também era repleto de coisas escritas, adesivos de flores colados na parede, o nome dela. E eu trouxe essas ideias de lá para poder fazer aqui. Só que quando eu cheguei aqui,
eu não encontrei esses adesivos de forma assim tão fácil. Os poucos que a gente acha às vezes para comprar são muito caros e muitas vezes a gente não encontra todas as informações que a gente quer. Então eu resolvi fazer os meus próprios adesivos e eu vou ensinar você como fazer. No Google você consegue encontrar muitas das imagens que você precisa para poder colocar na parede. E até mesmo se você não encontra os números ou as letras ou alguma outra coisa exatamente na forma que você quer, você pode fazer isso no PowerPoint mesmo. Então eu fiz tudo isso, baixei da internet aquilo que eu queria baixar, montei aquilo que eu não tinha encontrado do jeito que eu queria e eu imprimi em folha sulfite, recortei do tamanho que eu precisava e colei na parede com cola branca. A cola branca, ela é muito boa para isso porque ela fica transparente, bem fininha em cima do papel que você colou na parede e depois, se você precisar arrancar, você consegue tirar de uma forma mais fácil e até mesmo lavar caso seja necessário, porque é uma cola lavável. O único cuidado que você precisa ter é realmente na hora de passar a cola em cima do papel impresso, porque muitas vezes, como ela é uma cola à base de água, se o papel que você imprimiu tiver com bastante tinta, for uma figura bem colorida, e você passar muita cola em cima, ela vai escorrer a tinta e aí o desenho vai ficar manchado. Então tem que ser colado e colocado essa cola com bastante cuidado, geralmente usando um pincel e sem colocar uma quantidade muito grande de cola no desenho. Na hora que você for escolher o que você quer colocar, você pode escolher uma porção de coisas. Aqui em casa, por exemplo, eu escolhi colocar as letras do alfabeto com as imagens correspondentes àquela letra, só que tudo em inglês, como eu já expliquei num outro vídeo falando sobre bilinguismo. Eu coloquei também os números de 1 a 30 e os nomes deles e depois as dezenas. Coloquei alguns verbos que eu queria que as meninas aprendessem mais fácil, que são aqueles que a gente usa mais dentro de casa ou que fazem mais parte do nosso dia a dia. Coloquei coisas da Bíblia, como os dias da criação e os 10 mandamentos que vocês podem ver aqui na parte de baixo. Coloquei os sentimentos, os dias da semana. Tudo isso são informações que a criança pequena já pode ir aprendendo. Eu já ouvi alguns fonoaudiólogos e até a opinião de algumas pedagogas falando que para crianças menores de 3 anos a gente não deve ensinar alfabeto, números, formas geométricas ou cores, porque são informações muito abstratas para eles e porque eles não sabem exatamente para que eles vão usar aquilo. Eu concordo sim que sejam informações um pouco abstratas para a criança pequena, mas eu não acho que a gente não deva ensinar isso para a criança simplesmente porque ela não vai entender direito ainda para que se usa aquela informação. Decorar ou aprender coisas que ela ainda não vai entender exatamente para que servem não vai impedir que ela aprenda as outras coisas. O cérebro da criança, ele não é algo limitado que você vai colocando informações lá dentro e depois não cabe mais. Cada coisa que você coloca como informação vai ser algo que vai agregar para ela, mesmo que seja algo que ela esteja apenas decorando. Em algum momento no decorrer do desenvolvimento dela, ela vai entender para que serve aquilo e ela vai poder acessar essa informação e usar de uma forma muito correta. Outra coisa também muito legal para você fazer, caso você tenha interesse, é colocar nessa exposição que você vai fazer para o seu filho nas paredes, coisas em outras línguas. Aqui em casa vocês já viram que fica tudo em inglês, porque a gente ensina inglês para as meninas. Mas aí na sua casa, mesmo que você não tenha essa educação bilíngue, você pode sim colocar informações em inglês ou em outro idioma que você queira ensinar para o seu filho, pelo menos as coisas básicas, o vocabulário básico, porque ele vai ter contato e ele vai aprender de uma maneira muito mais natural e vai ser muito legal para ele. Então essa também é uma maneira muito legal de se ensinar outro idioma para as crianças pequenas, porque eles vão ver aquilo constantemente, vão ter contato com aquilo constantemente e vão aprender de uma forma muito mais natural. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, esse cenário tão maravilhoso que vocês veem na maioria dos vídeos que eu faço e que agora vocês têm aí disponível todas as ideias para saber como e onde fazer na sua casa também. Se você gostou, comenta aqui embaixo para mim o que é que você quer colocar na sua parede e aonde na sua casa que você vai conseguir montar esse espaço para o seu filho poder brincar e aprender o tempo todo. Não esquece de curtir esse vídeo, se você não é inscrito no canal, faz isso agora e também ativa o sininho de notificações. Aí você vai conseguir receber sempre todas essas dicas super legais que eu trago para vocês sobre maternidade. Me chamo Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
7, 8, 9,